Olá, boa noite para todo mundo. Como é que vocês estão? Todo mundo ainda bem? Bom, hoje é a nossa quinta aula do curso. Nós vamos falar sobre núcleo e organização do material genético. Eu gostaria de voltar a recomendar que vocês assistam essas aulas durante o nosso horário normal, que é todas as quintas-feiras de 21 às 10h30, né? Para a gente poder discutir lá no Skype ao vivo, para tirar as dúvidas enquanto está tudo fresquinho na cabeça. Eu fico lá esperando vocês no nosso chat do Skype hoje, de 21 horas às 10h30 para tirar dúvidas, tá bom? Então vamos começar a aula de hoje. Vou me diminuir aqui um pouquinho. Bom, gente, antes da gente começar a aula hoje, eu queria relembrar algumas definições, que pode ser que a grande maioria de vocês saibam, mas é legal a gente refrescar esses conceitos na cabeça da gente, né? Então, o que é DNA? Em termos técnicos, né, porque a gente já discutiu bastante sobre como o DNA é elaborado, como é feita a estrutura do DNA, como é feita a ligação dos nucleotídeos, né? Então, a definição técnica de DNA é que ele é um polinucleotídeo formado por unidades de desoxirribonucleotídeos ligados. E o DNA é o armazenador da informação hereditária, né? E ele carrega a informação genética de uma célula para outra. Então tá bom. O gene é uma sequência de DNA que é responsável por determinar a síntese de uma ou mais proteínas e é a unidade fundamental da hereditariedade. Na aula de tradução, a gente vai discutir um pouco por que um gene é responsável por determinar a síntese de uma ou mais proteínas, mas eu já posso adiantar isso para vocês agora. Algumas proteínas, elas sofrem modificações pós-traducionais, ou seja, depois que elas são produzidas, elas ainda passam por modificações e isso garante a variabilidade proteica. Então, um gene é capaz de produzir proteínas diferentes a partir de uma única sequência de DNA e a gente vai discutir isso na aula de tradução, tá bom? E o que é genoma? Genoma é o conjunto de todos os genes de um organismo vivo. Então, o projeto Genoma Humano foi quando os pesquisadores decifraram um conjunto de genes do homem. O DNA genômico é o DNA que constitui o genoma. Tá bom. E cromossomo é uma estrutura compacta e dinâmica ao mesmo tempo, composta por uma molécula de DNA com proteína associada, e ele pode ser todo o genoma do organismo, como no caso das bactérias, né, que tem um cromossomo bacteriano, que a gente já viu lá na primeira aula, ou ele pode ser parte do genoma de um organismo, quando o organismo tem mais que um cromossomo. Então, esse desenho aqui especifica mais ou menos como que é essa escala, olha. A gente tem um cromossomo, o DNA se desenrolando, mostra a dupla hélice, e aqui como se fosse um zoom, as 4 bases nitrogenadas, que a gente viu com muito detalhe na revisão, né? A guanina, a timina, a citosina e a adenina. Bom, nos eucariotos, que é o objetivo do nosso curso, né? Entender a biologia de eucariotos, o DNA é armazenado no núcleo. Então venham aqui comigo. Aqui a gente tem 2 figuras, né? Uma fotomicrografia de uma célula que foi obtida a partir de um microscópio eletrônico. Então aqui, olha, nessa região aqui, ó, vou passar o mouse para vocês verem. Essa região mais escura... Ah, a Anitta tá latindo. Home office tem dessas coisas, né? Ninita, para. Desculpa, gente, olha. Aqui a gente vê o envoltório nuclear, essa parte mais escura aqui circular, tá vendo? Seguindo aqui com o mouse. A gente vê uma região densa aqui, né? Que é o DNA. E mais escura ainda o nucleolo. Vamos ver isso com mais detalhe numa representação gráfica? Então vem aqui comigo aqui do lado, olha. O que a gente viu aqui, a gente está vendo aqui no desenho.
Então, o que nós vemos? Aqui na região amarela, a gente vê a bicamada lipídica que forma o envelope nuclear, que é composto da membrana nuclear externa e a membrana nuclear interna, aqui que está marcado de amarelo. Então, a bicamada lipídica que dá forma ao núcleo. Então, vocês podem reparar que a partir dessa bicamada lipídica é que cresce, é que dá origem a um retículo endoplasmático, vejam. E aí, isso está ligado ao sistema de endomembranas, que a gente viu nas outras aulas. Então, a partir do núcleo vai ser formado os retículos endoplasmático rugoso e liso, vocês lembram? Aqui mais na parte interna, olha, a gente vê que o núcleo, ele possui regiões abertas, que são os poros nucleares. Pensem comigo que o núcleo é circulado por uma bicamada lipídica, mas ele precisa de ter um trânsito de moléculas que entram e que saem do núcleo. Proteínas, próprio RNA mensageiro que foi produzido ali, né? Outras moléculas nutrientes, íons, água. Então, eu preciso ter um acesso de moléculas do núcleo para o citoplasma e vice-versa. E esse transporte, ele é conseguido por poros nucleares, que são proteínas de membrana altamente sofisticadas e reguladas que permitem a passagem de elementos muito específicos, conforme o metabolismo da célula. Tá, gente? Agora vamos reparar aqui essa porção marrom. Aqui na porção marrom, a gente tem uma organização do citoesqueleto. Citoesqueleto tem tudo, né? A gente tem uma que chama, essa organização do citoesqueleto é chamada de lâmina nuclear. Ele é formado de filamentos intermediários e isso vai dar sustentação do núcleo. Para que o núcleo não, como diz, desintegre no momento inadequado, né, quando a célula não está em divisão celular, para que o núcleo tome a forma dele mesmo, mais circular. Então, quem garante a forma do núcleo e sustenta essa estrutura são os filamentos intermediários. Então, aqui mais ao redor a gente vê o centrosomo, né, com o centríolo. Essa célula estava para entrar na divisão celular. Aqui, nesses pontos azuis, azul claro, aqui a gente vê DNA e proteínas, que é a cromatina, né? DNA e proteínas formam a cromatina, moléculas de RNA e de outras proteínas. Então, tudo isso aqui que está em pontinhos azuis escuros e azul mais claro é o DNA, né? E mais na região periférica, a gente vê a cromatina, a heterocromatina, que é um DNA muito condensado. E a gente já comentou algumas vezes sobre o nucleolo, citou várias vezes sobre o nucleolo. E para que serve o nucleolo? O nucleolo é uma região específica dentro do núcleo da célula e ele é responsável pela produção de RNA ribossômico e RNA mensageiro. Olha que interessante. Então, o núcleo, ele é o principal passo evolutivo, né? Um dos, né, principais passos evolutivos das células eucariotas. E ele garante a compartimentalização, certo? Entre o que acontece dentro do núcleo, as reações bioquímicas que acontecem dentro do núcleo e as reações bioquímicas que acontecem no citoplasma. E além disso, dentro do núcleo ainda tem uma divisão desse trabalho bioquímico, que é o nucleolo, onde acontece uma região exata para a ocorrência de produção de RNA mensageiro e RNA que vai dar origem, né, aos ribossomos. Olha que interessante. Então, é assim que é organizado o núcleo. Então, eu quero que vocês tomem nota do que eu comentei agora, de mais claro ser a cromatina, né? A cromatina é o DNA associado a proteínas, então toda essa porção de azul escuro e azul claro é o DNA, que está lá no núcleo. Esse desenho representa o DNA mais escuro como heterocromatina, que é a parte do DNA que está bem condensada. E agora eu quero questionar um raciocínio com vocês. Pensem comigo. Já foi descoberto
partir do projeto Genoma, que o genoma humano ele possui 3,2 bilhões de nucleotídeos. E esses nucleotídeos, eles estão organizados em 46 cromossomos, ou 23 pares, certo? Então pensem comigo, se as duas hélices que compõem todos esses cromossomos, os 46, se elas fossem colocadas em linha reta, uma atrás da outra, então no primeiro cromossomo eu desfaço o cromossomo, tenho uma dupla hélice de DNA, no segundo cromossomo ligo um no outro, no outro, no outro. O genoma de uma célula humana daria 2 metros de comprimento de DNA. Só que, uma coisa que eu não coloquei aqui. Ah, coloquei sim. Eu tenho 2 metros de comprimento de DNA. Só que o núcleo que armazena todo esse DNA, ele possui 6 micrômetros de diâmetro. 6 micra é a unidade de 10 a menos 6 metro. É como se fosse 1 metro menos 100 mil vezes menor que 1 metro. Então, o núcleo possui um diâmetro de 6 micra. Como que 2 metros cabe em 6 micra? Como, gente? Bom, a natureza se encarregou de organizar e compactar o DNA para caber tudo e garantir a manutenção da vida. E como que isso foi feito? Compactando. Então vejam comigo. Quando o DNA é organizado, é compactado, ele é chamado de cromatina. E essa compactação, ela é dependente do próprio DNA, principalmente, né? De histonas, que são proteínas específicas de ligação ao DNA, e outras proteínas que não são histonas. Então venham pensar comigo, olha, eu tenho uma dupla hélice de DNA, e aí eu tenho um agrupamento de histonas que elas permitem que a dupla fita de DNA elas se enrolem nesse grupamento de histonas. Olhem comigo, tem aqui um octâmero, então eu tenho 4 histonas de cá e 4 lá no fundo que a gente não está vendo, certo? E quando acontece essa organização de histonas, o DNA envolve essa organização aqui de proteína, formando essa estrutura aqui, ó, de espiral. Parece um fio de telefone, né? Essa estrutura é chamada de nucleossomo. E a partir dessa organização do nucleossomo, o DNA é capaz de se compactar ainda mais. Então venham comigo, eu tenho um filamento de DNA mais histona, eu tenho os nucleossomos, estão seguindo aqui comigo a seta do mouse? Depois da formação do nucleossomo, cada um desses nucleossomos, eles se encaixam entre si, formando emaranhados de nucleossomos, e esses emaranhados muito bem organizados, não vamos nos enganar de que isso não seja finamente regulado, porque é. Esses nucleossomos se organizam em fibras microssômicas. Tá vendo aqui o tamanho? Olha, eu saio de um filamento de DNA de 2 nanômetros. O nucleossomo tem uma altura, né, um tamanho de 11 nanômetros. E eu passo para 30. Então, eu estou empacotando o DNA. Estou juntando DNA, histona, um por cima do outro, um por cima do outro. Então, venho aqui, olha, a fibra cromossômica é exatamente esse pedacinho aqui de um filamento cromossômico na intérface. Vocês lembram do ciclo celular? E aí agora já tem 300 nanômetros de diâmetro. Está acontecendo, todo o genoma da célula está sendo empacotado nessas fibras cromossômicas até que o empacotamento fique ainda maior e dá origem ao cromossomo metafásico, que é o cromossomo tradicional que a gente vê em todos os livros didáticos. Nesse caso aqui do nosso, ele está duplicado, né? E a gente vê essa construção aqui, chamada de centrômero, e o cromossomo com 2 braços cromossomos, 2 cromátides. Vocês lembram lá do ciclo celular? Então, gente, é assim que o DNA consegue se empacotar. É assim que é possível que 2 metros de comprimento de dupla hélice consiga caber
né, caiba num núcleo que tem 6 micras de diâmetro. Sensacional, né? E aí, como a natureza ainda é muito mais sábia do que a gente consegue entender, olha que interessante. Lembram dessa estrutura aqui, ó? Uma da primeira organização, o nucleossomo, que é o DNA mais as histonas, está representado aqui. Então sigam comigo aqui no mouse. Os nucleossomos têm estrutura dinâmica e são controlados por enzimas remodeladoras de cromatina. Por que eu digo isso? Porque além de ter genes funcionais e além de ter um arsenal de expressão gênica, um genoma humano, no caso, muito grande, muito extenso, com 2 bilhões de nucleotídeos, é preciso que o gene, a sequência de DNA, ela esteja à disposição para ser utilizada. Então, isso, pensem comigo que se o DNA estiver muito empacotado, como a gente está vendo aqui, olha, muito empacotado, muito mais empacotado, lá no cromossomo metafásico, o auge da compactação do DNA, como que o gene vai ficar disponível para ser ativado por outras enzimas, para ser replicado, para sofrer duplicação do DNA durante o ciclo celular, ou sofrer transcrição, que é a leitura do DNA e transformado em RNA mensageiro, que a gente vai ver na próxima aula. Como? Através da dinâmica das histonas. Então, a histona ela é uma proteína muito dinâmica. Acontecem reações químicas que fazem com que ela solte o DNA um pouquinho para a enzima ir lá e reconhecer o gene e poder ativar aquele gene específico na hora específica. Então, vejam aqui comigo esse desenho do nucleossomo, olha. O nucleossomo enrolado pelo DNA existe por 250 milissegundos. Então, aqui eu estou numa organização muito estável. O nucleossomo desenrolado existe por 10 a 50 milissegundos. É nesses 10 a 50 milissegundos que as enzimas responsáveis por ler o genoma vão vir aqui e fazer o seu trabalho. E aí depois ele se enrola novamente. Então, a histona permite desenrolar do cromossomo, do DNA. A enzima foi lá e leu a mensagem do DNA. A histona enrola o DNA de novo, para não perder a compactação. Essa é a dinâmica do material genético no núcleo. Para que precisa desenrolar o DNA? Para poder replicar o material genético durante a meiose e a mitose, que são eventos muito importantes, né, o ciclo celular, e também durante a transcrição do DNA, que a gente vai ver na próxima aula. Tanto a replicação, a transcrição e a tradução de proteínas nós vamos ver na próxima aula. Mas eu quero que vocês tenham em mente o dinamismo das atividades das histonas, de empacotar, de enrolar o DNA firmemente e, quando preciso, soltar ele por um tempo curto para que ele possa sofrer a atividade necessária. E então a gente pode falar que as histonas elas são proteínas que auxiliam na expressão gênica, junto com outras enzimas remodeladoras de cromatina, que vão ajudar a histona a liberar o DNA para ele poder ser lido. Então venham comigo aqui nesse outro exemplo. Diferentes estágios do cromossomo. Então a gente tem aqui, olha, no primeiro quadro, a cromatina. Então eu tenho cromatina, DNA mais proteínas, que não são histonas, e histonas também. Então na cromatina eu tenho uma região que ela não está muito compactada. O nucleossomo liberou um pouco aquela região ali. Foi o que a gente comentou agora. Então essa região que não está muito compactada é um filamento menos condensado, é chamado de eucromatina. A região que tem um filamento bem condensado, o material genético está inativo, porque as enzimas não conseguem acessar aquela região para que a expressão gênica aconteça. Essa região que está inacessível é chamada de heterocromatina.
Então, a junção de eucromatina com heterocromatina vai formar o cromossomo simples espiralizado, né? E quanto maior a condensação, vai formando os cromossomos como a gente vê originalmente. Nesse caso aqui, a gente tem um cromossomo duplicado na divisão celular. Tá bom, gente? Então é importante a gente lembrar que eucromatina é o material, é o filamento que apresenta atividade gênica, então produz RNA, duplica, e heterocromatina é aquele material genético que está ali, inativado. Não quer dizer que ele esteja parado, quer dizer que naquele momento ele está inativado. Então, olha que interessante quando a gente vai visualizar. Isso aqui também é uma microscopia eletrônica e a gente tem aqui o auge da compactação dos cromossomos. Então, eu tenho um cromossomo mitótico. Olha que impressionante como ele é compactado. Vocês conseguem ver, conseguem surpreender como é essa compactação? Vamos comparar isso aqui, ó, o mesmo DNA, que é uma célula de mamífero, com o DNA descompactado. Vocês conseguem ver aqui as linhas? O mesmo DNA compactado e descompactado. Cromossomo mitótico, que está lá na mitose, e a cromatina estendida. Então, qual desses cromossomos, numa situação didática, assim, para a gente comparar, qual desses cromossomos vocês acham que estão sofrendo expressão gênica? Qual desses cromossomos estão mais passíveis de serem lidos por, por enzimas específicas que atuam sobre o DNA? Vocês concordam com esse aqui? A letra B? A cromatina estendida está muito mais disponível para ser lida. Então, o conjunto de cromossomos de um organismo dá origem ao cariótipo. Então, existem técnicas específicas para coloração de cromossomos em que os pesquisadores, né, biólogos, bioquímicos, biomédicos, conseguem organizar essas imagens de forma a formar os pares de cromossomos dos seres humanos. Então, eu trouxe para vocês aqui esse esquema do cariótipo de um homem. Então, eu tenho todos os cromossomos do homem, olha, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Olha o tamanho, organizado por tamanho. O cromossomo 1 é maior, o 22 é menor, né? E aqui a gente sabe que é um homem porque a gente tem os cromossomos sexuais, o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, todos esses cromossomos, a gente pode dizer que são cromossomos homólogos. Por que são homólogos? Porque a gente tem um par que veio da mãe e um par que veio do pai. Então, a gente tem duas cópias de cada cromossomo e esses pares são chamados de cromossomos homólogos. O único par do cariótipo do homem que não é homólogo é os cromossomos sexuais, porque eu tenho X que veio da mãe e Y que veio do pai. No caso das mulheres, não tem nenhum cromossomo que não é homólogo, porque as mulheres teriam 2 cromossomos X, um do pai e um da mãe, certo? E aí, como eu já disse, o conjunto de cromossomos de um organismo é denominado cariótipo. E existem técnicas específicas de visualização do cariótipo humano. Então, hoje, gente, a aula é super curtinha mesmo. Eu só quero induzir vocês a refletirem sobre um tema que é muito importante, que é o tema do projeto Genoma Humano. O projeto Genoma Humano foi um consórcio entre vários países no final da década de 90, na década de 90, que incluíam 13 países. E o Brasil participou do estudo do projeto Genoma Humano. E na época, esse projeto custou 3 bilhões de dólares. E foi um marco na ciência, porque durante essa pesquisa foi possível conhecer os genes humanos, né? Na época, até hoje a gente conhece a funcionalidade de 50% dos genes humanos, não conhece tudo, ainda tem muito a ser descoberto, muita atividade a ser descoberta ainda, mas foi o início de uma discussão da sociedade acadêmica, né?
dos valores éticos, dos aspectos éticos de até quando a gente pode descobrir para que servem os genes, até quando eu quero saber quais são os aspectos éticos surgidos durante esse projeto. É interessante selecionar humanos, é interessante fazer a genotipagem, ou seja, conhecer as sequências de DNA de cada humano. Aí eu pergunto para vocês, vocês gostariam de serem genotipados, descobrir a sequência do DNA de vocês, fazer um levantamento do genoma e descobrir que vocês são predispostos a uma doença muito terrível, né? Então esses são os aspectos éticos que foram surgidos depois do projeto Genoma Humano. E por isso eu estou oferecendo para vocês um material complementar que é um texto super light de ler, super tranquilo, que é que vai falar exatamente da importância desse projeto e quais os aspectos éticos surgiram depois disso. E eu gostaria muito que a gente discutisse esse texto hoje, às 9h30. Vamos discutir o que vocês acham, vocês são a favor de conhecer todo o genoma? E vocês são a favor de criar seres humanos incríveis, sem nenhuma doença, selecionados para serem esportistas, né? Se existe um gene que capacita melhor a gente a ser esportista, será que seria legal escolher em laboratório óvulos e espermatozoides que tivessem esses genes ativos? O que vocês acham sobre isso? Vamos discutir. Aqui do lado direito a gente tem a capa da revista Nature e Science, que é as duas revistas mais importantes das áreas da ciência. E na época foi o marco mesmo o resultado do projeto Genoma. E uma curiosidade é que na época esse projeto custou cerca de 3 bilhões de dólares, né? E levou 13 anos, 13 ou 15 se eu não me engano, 13. Levou 13 anos para sair o resultado. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, é possível sequenciar o genoma inteiro de um humano em menos de uma semana. E custaria menos de 5 mil reais. Então vejam como a gente avançou cientificamente em todo esse tempo. E além disso, gente, esse é um assunto que me empolga muito. Deu para perceber, né? Além disso, eu quero sugerir para as pessoas que não se lembram o que é a mitose, o que é a meiose, eu quero sugerir um vídeo muito legal de um professor do YouTube. É um vídeo direcionado para vestibular, mas eu acho que cabe muito para a nossa discussão aqui, que não precisa ser muito aprofundada. Então, quem não lembrou o que é meiose e o que é mitose, é um assunto que não está na nossa ementa, mas é essencial que vocês saibam para poder entender os aspectos de mutação e polimorfismo que a gente vai ver na segunda etapa do curso, tá bom? Então, ficam 2 deveres de casa. Ler o texto sobre o projeto Genoma Humano, que tá facinho de ler, e assistir o vídeo do professor Samuel Cunha, que ele explica sobre o que é meiose e o que é mitose. Tá bom? Então, até mais tarde, ou se você está vendo agora, até já, lá no nosso chat do Skype. Um beijo para vocês, continuem se cuidando e até semana que vem. Tchau!